Muito boa tarde, pessoal. Hoje, terça-feira, dia 7 de abril, nós estamos começando mais esta live, este vídeo de atualização sobre a situação do coronavírus no estado do Rio Grande do Sul. E eu queria iniciar essa nossa live lembrando que hoje é dia do jornalista. Como nós sabemos que esta live é acompanhada por esses profissionais da imprensa que levam informação para a nossa sociedade, nós queríamos começar agradecendo o grande serviço que é prestado pelos jornalistas no estado do Rio Grande do Sul, colhendo as notícias, fazendo análise dos dados, levando informação com qualidade. Em tempos de tantas fake news, em tempos de tantas acusações, na maior parte das vezes infundadas, é importante ressaltar o trabalho do jornalismo quando a informação é mais preciosa para a nossa sociedade, para a nossa comunidade, para que eles possam tomar as medidas de prevenção, de cuidado, que possam ter um encaminhamento correto nos casos mais graves. Essa informação ela é muito importante. Nosso agradecimento aos jornalistas, parabéns pelo Dia do Jornalista. Além disso, saudar aqui também a nossa equipe da Secretaria da Saúde, que disponibiliza um novo dashboard, uma nova, na página, mais informações qualificadas em relação aos municípios que têm incidências, aos casos totais confirmados pelas datas e também os óbitos, onde estão verificados regionalmente no estado do Rio Grande do Sul. Além disso, já tínhamos a faixa etária aqui disponível e agora passamos a ter nesse portal da saúde o número total de confirmados por data nos estados da região sul. Vejam aqui que a incidência para cada 100 mil habitantes, nós temos Santa Catarina com a maior incidência para 100 mil habitantes, o Paraná com um pouco menor do que o Rio Grande do Sul no meio. O Rio Grande do Sul teve uma estabilização nos números observados nos últimos dias e os outros estados aqui continuam acelerando o crescimento de casos confirmados nas datas. Além disso, colocamos também aqueles dados dos nossos países vizinhos aqui, ou, na verdade, dos nossos vizinhos, além de Santa Catarina, Argentina, Uruguai e o próprio Rio Grande do Sul, comparativamente, como é que está, do ponto de vista regional, podermos analisar. E aqui ao canto, no lado direito, nós temos a incidência populacional nos estados do Brasil, a maior incidência por 100 mil habitantes, o estado do Distrito Federal, na verdade, o Distrito Federal, São Paulo, Amazonas, o Ceará, Rio de Janeiro, Roraima, Rondônia, aqui com as maiores incidências, e também aqui a letalidade, ou seja, o número de óbitos perante os casos confirmados indica a letalidade, que gira aí de 1,5% a 6%, o estado do Rio Grande do Sul com 1,6% de letalidade diante dos casos observados e a incidência populacional de 4,47 casos para cada 100 mil habitantes, no ranking entre os estados a 10ª posição neste momento. Importante também salientar para o pessoal que acompanha essa live, que nós estamos com a chegada do frio, uma nova onda de frio está chegando no estado nesse momento. A gente já começa a perceber essa mudança de temperatura mais forte nos últimos dias, e com a chegada do frio a gente vai ter a nossa estrutura de saúde começando a ser mais pressionada e testada. A gente tem usualmente no nosso estado, nesse momento, cerca de 60% dos nossos leitos de UTI ocupados, dos leitos de SUS, do Sistema Único de Saúde, cerca de 60% estão ocupados neste momento. Nos outros anos, o que nós observamos de ocupação dos leitos de UTI, no momento do pico das crises de síndromes respiratórias, cerca de 70% de ocupação. Então, nós vamos ter neste ano, além das síndromes respiratórias, os casos ligados ao coronavírus. Está aqui comigo a nossa secretária de Saúde, Arita Bergman. Arita, boa tarde. Boa tarde. A gente traz a nossa secretária para trazer mais informações, e a primeira delas é sobre esse impacto que o frio tem no nosso sistema de saúde. Secretária Arita, que eu gostaria que a senhora comentasse aqui para quem nos acompanha desse impacto, e como é que a gente está observando o que vai ser a demanda da nossa estrutura do sistema de saúde pela frente.
Bom, em primeiro lugar, além do boa tarde a todos, eu tenho que dizer que o Estado do Rio Grande do Sul, por orientação do Ministério da Saúde, teve a oportunidade de antecipar a vacinação da influenza. Isso significa que até o final desta semana, provavelmente, nós tenhamos bons indicadores de cobertura vacinal, uma vez que a população do grupo de risco, idosos e trabalhadores de saúde, cumpriram o compromisso de se proteger e fazer a prevenção em relação aos agravos de saúde, especialmente a questão do H1N1, que tivemos muitos problemas há 10 anos atrás. Então, essa foi uma medida imediata. A seguir, nós estamos vacinando outros grupos, como o pessoal da segurança e outros tantos. Então, o que significa o inverno? Que as pessoas tenham mais cuidado, especialmente nos ambientes, procure não estar junto com pessoas com sintomas gripais, estejam em ambientes ventilados, não estejam em aglomerações, que aliás o Covid recomenda muito a questão do isolamento domiciliar, que cada um tem que fazer a sua parte. O governo do estado está ciente, fazendo o seu plano de contingência para que todos tenham oportunidade, se precisar da rede, terem um atendimento adequado. É isso aí. Então, bem lembrado pela nossa secretária, o que é importante as pessoas saberem é que, além de se prevenir em relação ao Covid, toda a prevenção em relação a qualquer outra síndrome respiratória é muito importante nesse momento, porque toda essa demanda vai ser levada às nossas unidades hospitalares, vai demandar assistência médica, que vai estar em um momento de forte demanda em função do coronavírus. Então, é momento para cuidados, não em relação apenas ao coronavírus, mas todas as outras síndromes respiratórias, para que nós possamos ter a garantia da estrutura necessária para atender a todos aqueles que vierem a precisar de atendimento hospitalar. Então, mais uma vez eu relembro, a gente sabe que o coronavírus já tem aí 8 casos de mortes no estado do Rio Grande do Sul. Infelizmente, nós prevemos mais perdas de vidas pela frente. O que nós não podemos admitir, e é para isso que o governo do estado trabalha, é não perdermos vidas por falta de atendimento. Nós temos toda a estrutura necessária para atender a todos aqueles que demandarem. E nesse sentido de reforçar a nossa estrutura para atendimento de saúde, o estado está contratando, na data de hoje, os técnicos, aqueles que nós pedimos autorização para a Assembleia Legislativa, e a Assembleia fez aprovação em tempo recorde de profissionais, para que nós possamos ter uma estrutura reforçada de atendimento em função do coronavírus. Nós vamos ampliar essa equipe, contratando 17 profissionais, 2 médicos, 7 enfermeiros, 4 farmacêuticos e 4 biólogos para o Laboratório Central do Estado. Na semana passada a gente já tinha confirmado a contratação de 13 técnicos de enfermagem e na próxima semana a gente tem a previsão de contratação de mais 20 médicos para regulação de leitos hospitalares no estado do Rio Grande do Sul. Secretária Arita, esses profissionais vão ajudar muito nesse momento que o nosso sistema vai ser demandado, não é, secretária? Com certeza absoluta. Esses profissionais irão reforçar uma das estruturas mais importantes, que é o nosso Centro Estadual de Vigilância em Saúde, em especial o nosso LACEN, que lá pelo dia 6 de março se capacitou junto à Fiocruz. A partir desse mesmo dia começou a fazer análise de exames das amostras vindo dos municípios, mas com uma equipe resumida, altamente qualificada, mas resumida em números. Então, esses biólogos, enfermeiros, esses técnicos irão justamente ampliar a capacidade instalada do nosso LACEN, que é onde se faz a análise e diagnóstico para o Covid-19, e além disso também nós já providenciamos a compra de um extrator,
né, para poder dar mais agilidade nos resultados. E a nossa regulação, que são os 20 médicos, nos darão a oportunidade, né, de termos uma equipe regulando leitos, tanto de UTI quanto leitos clínicos, num período que sabemos que vai ter uma demanda grande por internações hospitalares. Temos que ter um time completo de médicos fazendo este papel, uma vez que a regulação, embora tenha uma equipe multiprofissional, os médicos são a autoridade sanitária para definir para onde o paciente vai e qual o leito mais adequado. Perfeito. Além disso, o Estado reforça toda a estrutura para fazer os testes. Os testes são ponto fundamental no enfrentamento ao novo coronavírus. Saber quanto que da população tem esta prevalência. A gente falou na semana passada sobre a pesquisa que foi de uma demanda do governo do Estado, mas que é coordenada pela Universidade Federal de Pelotas, para que nós possamos entender a prevalência na população, mas também é importante nós termos mais agilidade nos testes. O Laboratório Central do Estado do Rio Grande do Sul faz um grande esforço, até 400 testes feitos num dia pelo nosso Laboratório Central, e nós estamos reforçando essa estrutura para testes com a contratação de uma empresa com recursos do Estado, uma empresa particular, né, um laboratório, para fazer cerca de 250 exames adicionais por dia. Então, se o nosso LACEN faz até 400 testes, a gente vai incrementar em 250 exames, né, para ser claro, o exame do PCR, que nós estamos falando, tem os testes rápidos, tem os exames do PCR, então nós estamos contratando para os exames do PCR. O contrato prevê que a própria empresa vai fornecer os insumos para a realização dos exames e os resultados vão ser enviados ao Centro Estadual de Vigilância em Saúde em até 24 horas após o recebimento do material pela empresa. O contrato é por 6 meses, podendo ser prorrogado por mais meio ano. E, além disso, nós também, com base nas decisões sempre em evidências científicas, nós precisamos valorizar a ciência, e isso é muito importante ser ressaltado. As decisões não são com base em achismo, não são com base em chutes ou especulações ou pela pressão que qualquer lado faça, sempre com análise científica, com dados e evidências científicas é que são as tomadas de decisão por parte do governo do Estado. Nós também estamos conveniando com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Até amanhã a gente deve estar assinando esse convênio com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul para fazermos um lote inicial de 500 testes com a universidade e depois a gente vai fazer a aquisição dos insumos. O Estado está fazendo a aquisição dos insumos e vai ter a parceria da URGS para acelerarmos também os exames no Rio Grande do Sul. Secretária Arita, essa fase, né, ela precisa testar cada vez mais para até subsidiar a tomada de decisão em relação, inclusive, ao distanciamento social. Quanto mais exames, mais testes, mais nós vamos saber quanto que a doença se dissemina na população e assim torna mais apurada a nossa forma de adotar a política do distanciamento social, secretário. Os testes PCR como diz o conceito, a análise de ouro, porque é um teste seguro. Nesse momento, o governo do Estado está fazendo o teste para pacientes internados graves, para as unidades sentinela e para trabalhadores de saúde e da segurança pública. Então, este contrato com essa empresa vai viabilizar, a partir de hoje, a realização de testes para trabalhadores sintomáticos, que tenham se afastado do trabalho em função deste quadro de sintomas. Então, na região Macro-Sul, já poderão ser encaminhadas as amostras diretamente para este laboratório, bem como as pessoas que estiverem internadas nos hospitais da região também serão analisados lá. Com isso, nós poderemos ter no LACEN o complemento não só dos óbitos, que algumas vezes ocorrem, então tem prioridade para saber se o óbito, a causa foi coronavírus, e ao mesmo tempo os pacientes internados.
acredito, governador, que com isso nós conseguimos ampliar a oferta e nos dar a segurança de verificarmos o comportamento, a presença do vírus em várias regiões do estado. E teremos outras notícias em breve de outros laboratórios que querem se somar a esses na medida em que chegarem os insumos, como disse o governador, que já foram comprados pelo governo do estado. Perfeito. Vamos então às perguntas dos jornalistas, né? Agradecendo mais uma vez no Dia do Jornalista a participação da nossa imprensa do Estado do Rio Grande do Sul, através das perguntas que mandam a essa nossa live, que serve também como uma coletiva nesses tempos de distanciamento social. A primeira pergunta, que é comum ao Jonas Campos, da RBS TV, e do Gustavo Chagas, da Rádio Guaíba, querem saber a opinião do governo do Estado sobre a nova orientação do Ministério da Saúde, que recomenda critérios diferentes de isolamento social, de acordo com a capacidade hospitalar disponível nos municípios. Como aplicar e como fiscalizar? Eu acho que é válida esta discussão sobre uma política de distanciamento social. Acho que é importante até deixar claro, nós não estamos até aqui numa política de isolamento, de confinamento das pessoas, a gente está numa política de distanciamento, ou seja, reduzindo o nível de atividade comercial, eventos, entre outros. Nós estamos afastando, limitando, buscando reduzir a mobilidade das pessoas e, consequentemente, reduzindo esse contato, essa interação entre as pessoas. É pertinente que haja, a partir de critérios, a definição de isolamento social. A questão objetiva é que esses critérios, para serem utilizados, precisam ser bem apurados, bem estruturados, num sistema de monitoramento confiável. E até por isso aproveito essa pergunta aqui para deixar um recado para os hospitais do Rio Grande do Sul. Nós estamos, assim como estamos melhorando toda a apuração e toda a disponibilização dos dados aqui, como mostrei nesse dashboard que fica disponível publicamente, sobre os exames que fazemos, os casos de óbitos, em que municípios, como que estão acontecendo, nós precisamos ter melhores dados, melhor apuração dos dados e informações sobre as internações, especialmente em UTIs, de casos por coronavírus. Por isso nós temos, já está sendo distribuído aos hospitais do Estado, pela nossa diretoria de regulação da Secretaria de Saúde, o formulário, os acessos, as senhas para um sistema que foi elaborado para que sejam cadastrados ali todos os casos suspeitos e confirmados e também todo um protocolo, um fluxo de processos para que nós possamos rapidamente fazer a confirmação. Então, uma determinação nossa, a Secretaria de Saúde está trabalhando fortemente nesse sentido, mas que precisa da colaboração dos hospitais. Nós temos hospitais públicos, hospitais filantrópicos, hospitais privados, e nós precisamos todos eles trabalhando junto conosco, lançando essas informações, para que com esses dados nós possamos tomar as decisões sobre encaminhamento de materiais, de equipamentos, de leitos e também as decisões que envolvem a política de distanciamento social, que não pode ser acanhada e com isso permitir a disseminação do vírus, mas também não pode ser superdosada e com isso provocar efeitos colaterais para além do que é razoável. Para que nós possamos definir esta política de distanciamento social da forma mais precisa, mais bem apurada, nós precisamos desses dados e dessas informações. Então, com os dados que nós esperamos ter dos testes feitos pela Universidade Federal de Pelotas na primeira rodada daquela pesquisa de prevalência, com os dados dos exames sendo apurados pela nossa contratação de laboratórios privados, pelo LACEN, com os dados das internações sendo lançados corretamente pelas unidades hospitalares, nós vamos ter essas informações para tomar as decisões em relação à política de distanciamento social. Então, esta linha que é adotada pelo Ministério da Saúde, eu acho que ela é válida, mas ela precisa, antes de ser implantada, ter a segurança na informação e nos dados, e dados rápidos, porque eu não posso adotar uma política de distanciamento social com base em dados que demorem a ser atualizados. Por isso que primeiro a gente precisa acelerar o processo de apuração das informações
para que a gente tenha em até 24 horas a confirmação de quem internou se é coronavírus e, tendo essa confirmação, a gente conseguir acelerar, então, a tomada de decisões. Só para dar um exemplo, a última informação que nós tínhamos nessa base de dados que nós estamos estruturando dava conta de cerca de 230 suspeitos e cerca de 50 confirmados. Então, de um total de 280 internações, 230 eram por suspeitas e 50 de confirmados. Então, essa aceleração do processo de confirmação é que é determinante e nós estamos trabalhando nesse sentido para que nós possamos definir a política de distanciamento social com base em dados que sejam rapidamente apurados. O Lucas Rivas, da Rádio Guaíba, pergunta quais as medidas que estão sendo adotadas nos presídios para evitar o avanço da doença e diminuir as tensões pelo tempo sem visita. Lucas, eu revisei na semana passada com o nosso secretário de Administração Penitenciária, o Facioli, que levou a um comitê intersetorial, né, de gestão do sistema prisional, que envolve o Ministério Público, que envolve a Defensoria, que envolve o Tribunal de Justiça, este plano de contingência para o sistema prisional, que prevê toda a política, desde novos elementos, novos apenados que entram no sistema, se são sintomáticos para serem isolados, se são assintomáticos também para serem monitorados, até o isolamento dentro da própria unidade prisional, quais são os hospitais de referência que os atendem, qual é o reforço necessário nas unidades, em parceria com as prefeituras das unidades básicas de saúde prisional que atendem a essas unidades prisionais. Então, tem todo um plano de contingência estruturado que está muito bem montado pela nossa equipe da Secretaria de Administração Penitenciária e que conta também aí com o trabalho conjunto dos outros atores do sistema prisional, que são o Ministério Público, Defensoria e Tribunal de Justiça, que de alguma forma se envolvem pela execução das penas. Um último questionamento da Gabriela Plentes, da Rádio Bandeirantes, questiona sobre como a Secretaria de Educação está transmitindo os conteúdos educacionais. As escolas permanecem sem aulas até o dia 30, mas o decreto prevê restrições até o dia 15. O governo não precisará sintonizar esses dois calendários? Esse ponto também do calendário é uma dúvida da Flávia Benfica, do Correio do Povo. Não necessariamente precisam ser coincidentes as datas, em primeiro lugar, porque até o dia 15 nós estamos projetando as restrições que envolvem o comércio, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul. As aulas até o dia 30. Há um dado, né, que alguns especialistas indicam que só na questão da redução, na verdade, da suspensão das aulas envolvendo redes públicas, privadas, municipais, estaduais e também o ensino superior, cerca de 20% a 25% da redução de circulação se deve só a esses casos da educação. Ou seja, nós temos aí um grande volume de pessoas, só na rede estadual, cerca de 800 mil alunos, somando rede estadual, municipal, privada, vão a mais 1 milhão de alunos, então cerca de 2 milhões de gaúchos, né? Estamos falando aí de quase 20% da população que está inserida no contexto da educação e que, além disso, os profissionais da educação, isso diminui contato entre as pessoas e já é válido. Então, a extensão assim como, por exemplo, lá no dia 30 podem voltar eventualmente às aulas, né? Dependendo do cenário que tivermos, e poderão haver ainda restrições sobre eventos, né, esportivos, culturais, esses que naturalmente envolvem aglomeração de pessoas e que poderão continuar suspensos para além dessa data. Então, são gradações deste distanciamento social. E a Secretaria de Educação desenvolveu módulos, nós temos sistemas educacionais informatizados, disponíveis para os alunos e para, claro, muitos dos alunos que não têm disponibilidade de redes de internet, os professores estão também disponibilizando tarefas a serem cumpridas. Todas essas tarefas tiveram uma primeira rodada de tarefas, agora estão abrindo uma nova rodada com novos módulos, tudo sobre o monitoramento das nossas coordenadorias de educação e sobre o monitoramento da Secretaria de Educação aqui em Porto Alegre,
apurando e acompanhando as tarefas sobre os conteúdos que já tinham sido dados. Então, não são novos conteúdos, mas reforço em conteúdos que tinham sido transmitidos já antes da suspensão das aulas e que serão, posteriormente, com o retorno das aulas, avaliados para entender qual é a condição de aprendizagem dos alunos. E os alunos que demonstrarem algum tipo de dificuldade serão levados a reforço escolar em função de não terem conseguido acompanhar ou não terem conseguido assimilar esses conteúdos. Mas está muito bem estruturada essa política da nossa Secretaria de Educação. Quero, inclusive, cumprimentar os professores, a nossa rede de educação, que está muito dedicada, e nós estamos aproveitando também este período para fazer a formação continuada da nossa rede de professores, né? Por ensino à distância, também por formação à distância, estamos transmitindo conteúdos para a formação continuada da nossa rede de ensino. Hoje de manhã eu tive uma reunião importante em que a Secretaria de Educação nos repassou esses dados. Pessoal, além de ser Dia do Jornalista, hoje é Dia Mundial da Saúde, né? Um dia importante e simbólico nesse momento que a gente está atravessando. Então, o meu abraço aqui a todos os profissionais da Secretaria de Saúde, a todos os profissionais de saúde dos hospitais, dos municípios, a todos aqueles que desde a farmácia até ao hospital, aos profissionais que de outra forma se ligam à saúde preventiva, aos nossos agentes de saúde, tanta gente que se mobiliza aí para garantir saúde para o nosso cidadão, o nosso muito obrigado. Parabéns a todos vocês por estarem na linha de frente, nos ajudando a enfrentar o coronavírus. Nosso agradecimento também aqui à nossa secretária de Saúde, a Arita Bergman, que tem longa experiência, embora jovem, na área do Sistema Único de Saúde, tendo sido secretária municipal de saúde inúmeras vezes. A Arita foi secretária adjunta aqui quando tivemos o episódio do H1N1 no mundo e no estado, evidentemente, lá em 2009, e agora está liderando esse enfrentamento ao novo coronavírus. Muito obrigado, Arita, pela tua força, a tua equipe. Transmita a todos lá os meus cumprimentos pelo Dia Mundial da Saúde. E lembrando que a saúde não é feita apenas pelos profissionais de saúde, é feita por cada um de nós, nos hábitos de higiene, na etiqueta respiratória, e todo mundo colaborando para que a gente possa passar esse momento turbulento. Muito obrigado a todos. Amanhã a gente se encontra novamente no nosso vídeo ao vivo, aqui direto da nossa sala de crise de enfrentamento do coronavírus. Obrigado.